Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante e muito moderno, sobre a implantação dos embriões no útero, né? E o que influencia a implantação dos embriões no útero. Existe um conceito que se chama janela de implantação. O que é a janela de implantação? É o momento ideal que o útero está para receber os embriões, ou seja, é o momento em que o útero está receptivo aos embriões. Se a gente colocar o embrião dentro do útero fora da janela de implantação, a gente não vai ter a gravidez, tá? Porque a implantação não vai ocorrer. Então a gente pode ter o melhor embrião do mundo, mas se a gente colocar esse embrião no útero fora desse período em que o útero está receptivo, ou seja, fora da janela de implantação, esse embrião não vai conseguir implantar. Então é muito importante a gente avaliar bem a janela de implantação. Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que a janela de implantação era fixa, ou seja, era uma situação que não mudava de mulher para mulher, né? Quem manda na janela de implantação, quem faz o útero estar ou ficar na janela de implantação é um hormônio que chama progesterona. Então, numa preparação do útero para transferência, por exemplo, a gente prepara esse útero com estrogênio, enfim, esse endométrio amadurece e depois que esse endométrio amadureceu, o que a gente faz? A gente começa a usar uma medicação que chama o Trogestan, ou Crinone, ou Evocanil, enfim, várias progesteronas que existem, a gente começa a usar a progesterona, e aí 5 dias depois que a gente começou a usar a progesterona, a gente vai lá e coloca o embrião no útero. Essa é a preparação clássica do endométrio. E é isso que se fazia em todas as pacientes até bem pouco tempo atrás, e ainda hoje para a grande maioria das pacientes. E por que a gente fazia assim? Porque a gente acreditava que em todas as mulheres, e isso é verdade para a grande maioria mesmo, o útero entrava na janela de implantação depois de 5 dias de ação da progesterona nesse útero, tá? Então era essa a questão. O que nós sabemos hoje, e hoje a gente tem um exame para avaliar isso, é que algumas mulheres têm um desvio da janela de implantação, tá? Então, algumas mulheres não entram na janela de implantação depois de 5 dias de ação da progesterona. Elas acabam entrando na janela de implantação, elas precisam de mais tempo, por exemplo, de progesterona, ou menos tempo de ação da progesterona para entrar nesse período da janela de implantação. Então, hoje, para algumas pacientes com falhas de implantação, principalmente, a gente pode usar um exame para a gente tentar individualizar a janela de implantação. Esse exame é o ERA, Endometrial Receptivity Array, teste de receptividade endometrial, que é feito numa biópsia de endométrio depois do útero preparado, e esse exame pode nos dizer em que momento é melhor transferir o embrião para dentro do útero. Na grande maioria das mulheres, isso não muda durante a vida. Então, quer dizer, essa é uma característica daquela mulher, aquela determinada janela de implantação. E na grande maioria das mulheres, essa janela de implantação vai ser no 5º dia de ação da progesterona mesmo, mas em algumas mulheres a gente pode surpreender esse desvio da janela de implantação. Eu espero que essa explicação tenha ficado clara para vocês e qualquer dúvida eu estou super disponível a respondê-los. Um beijo!